Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp começa agora com a deputada Márcia Lia, do PT. A deputada vai falar para a gente sobre o ato solene da Frente Parlamentar pela Reforma Agrária. É isso mesmo. Bom dia, deputada. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Rede Alesp. É um prazer enorme poder falar com vocês e falar um pouco da audiência que a gente fez ontem. É muito importante porque nós discutimos com vários técnicos, com várias pessoas que são ligadas aí ao ITESP, e as pessoas fazem uma análise muito criteriosa dos danos, né, da inconsequência que é a gente permitir a extinção do Instituto de Terras de São Paulo, que cumpre o papel fundamental na assistência técnica aos pequenos agricultores, aqueles que produzem 70% dos alimentos consumidos pelo povo brasileiro. A agricultura familiar é responsável por tudo aquilo que a gente consome no nosso dia a dia. E extinguir um órgão que presta assistência técnica a esses pequenos agricultores de fato, algo inimaginável. É o fim do Estado, né? É a permissão de que a iniciativa privada tome conta de tudo aquilo que é tarefa do Estado. E nós não podemos permitir que isso aconteça. O ITESP também é responsável pela regularização fundiária e cumpre esse papel de forma muito bem feita, apesar do desmonte que vem sofrendo ao longo dos últimos anos dos governos do PSDB. Os governos do PSDB, eles têm precarizado a prestação de serviços à população paulista, e o ITESP e todos os serviços públicos prestados pelo Estado de São Paulo têm sido precarizados. Porque primeiro se precariza os serviços públicos e depois se entrega para essas OS que a gente sabe o que significam na vida do povo brasileiro. Depois se privatiza tudo e se entrega tudo para a iniciativa privada. Alguém lucra nessa história e não é o povo paulista e não é o servidor público. Então, nós somos totalmente contrários e ouvimos muitos relatos de pessoas que já trabalharam no Ministério do Desenvolvimento Agrário em Brasília, de pessoas que trabalharam no ITESP, de pessoas que ainda trabalham no ITESP, além de a gente ter constatado que a gente já tinha essas informações por vários advogados, inclusive advogados do meu gabinete, de que o PL 529 ele é absolutamente inconstitucional. Ele pretende extinguir 10 empresas públicas, né? Ele pretende extinguir o ITESP, o CDHU, a SUSEM, o Instituto Médico de Medicina Social e Criminalística do Estado de São Paulo, ele pretende extinguir a FURP, ele pretende extinguir a Fundação Oncocentro, ele pretende extinguir o DAESP, ele pretende extinguir o Instituto Florestal. E o mais absurdo de tudo isso é que ele pretende, né? O governador pretende que a gente dê um cheque em branco para que ele possa alienar, para que ele possa vender todos os patrimônios dessas entidades, das empresas públicas, das autarquias e das fundações. Sem dizer, é bom que se frise isso com muita clareza, sem dizer quem vai prestar esses serviços. O projeto de lei não esclarece isso, de que forma vai ser prestado, como é que vai ser feita a transferência desses servidores. A gente calcula que o governador pretende demitir 6.000 servidores públicos do Estado de São Paulo com essa lei, com esse projeto de lei 529. Então, nós vamos fazer resistência, nós não vamos aceitar isso. Fica ITESP, fica CDHU, ficam todas as empresas públicas que o governador pretende extinguir. Nós não vamos aceitar. Esse projeto de lei vai ser submetido à Justiça porque ele infringe a Constituição Federal, ele infringe a Constituição Estadual. Deputada, até justamente sobre essa questão, ontem, durante o ato solene, a senhora falou sobre essa questão
que vai entrar na Justiça por causa de inconstitucionalidades no projeto. Já há uma previsão? Qual que é o andamento dentro do departamento jurídico aí do gabinete da senhora? Olha, nós já fizemos um parecer, já entendemos que há inconstitucionalidades e nós estamos discutindo aqui entre nós para poder elaborar essa ação o mais rápido possível. A nossa bancada também deve fazer o mesmo e outras bancadas, me parece inclusive que já tem deputado que já ajuizou a ação pedindo aí a declaração da inconstitucionalidade desse projeto de lei. Mas nós faremos o mesmo também, nós estamos aguardando o momento oportuno. Tá certo, deputada. Há uma preocupação aí também no Estado que o deputado Paulo Teixeira, do PT, levantou aí na sua participação de como vai ficar a questão de inflação dos alimentos e possível desabastecimento no Estado, né? Qual que é a visão da senhora sobre isso? A minha visão é de que a gente já está com um problema por uma razão muito simples. O abandono que tem sido efetivado com a discussão do fim das casas da agricultura, porque são mais de 500 casas da agricultura que também serão desativadas. Tudo isso, o objetivo é centralizar tudo isso em São Paulo. Olha só a barbaridade. É centralizar na cidade de São Paulo algo que sempre funcionou descentralizado e a gente sabe que eles querem dar atendimento e assistência técnica por internet, via internet. Ora, quem trabalha no campo sabe que a necessidade da assistência técnica é da pessoa estar no campo, é a pessoa estar na roça, é a pessoa estar vendo a praga, é a pessoa estar fazendo planejamento com base em todo um território. Então, nós não temos dúvida de que os alimentos faltarão, de que vai produzir um caminhão de cenoura e não vai produzir, por exemplo, pimentão, e que vai haver um descontrole absoluto dessa situação, porque já era difícil trabalhar com as condições descentralizadas, né? Porque uma hora não tinha carro, uma hora não tinha combustível, uma hora não tinha isso, outra hora não tinha o outro, mas mesmo assim os servidores do ITESP faziam o que era possível e o que não era possível. Eles se deslocavam muitas vezes com veículos próprios, muitas vezes com condições que não eram favoráveis, mas eles cumpriam o papel de dar assistência, de fazer regularização fundiária para aqueles que mais precisam. Atendiam as comunidades quilombolas, atendiam as comunidades ribeirinhas, atendiam as comunidades mais pobres, e faziam com que minimamente as pessoas tivessem uma pequena produção que fosse suficiente para a família e para conseguir um pouquinho de recurso para pagar a água, a luz e o que era necessário. Agora, com essa possibilidade de extinção de todas as casas da agricultura e também do ITESP, o governador vai se enforcar. Ele vai se enforcar, porque o que ele está fazendo é uma barbaridade. É uma barbaridade. Isso vai fazer com que falte, de fato, alimentos, vai fazer com que não haja produção planejada de alimentos e que as populações que estão há anos, há décadas, aguardando regularização fundiária, não consigam resolver os seus problemas. É um absurdo. O secretário Gustavo Junqueira, que é o secretário da Agricultura, nos apresentou um plano que é infactível, é inexequível, porque ele não tem, é um fato só. Ele não tem recurso para fazer aquilo. O orçamento dele tem diminuído ano a ano. O governador João Dória não investe na agricultura e o que nós estamos vivenciando no estado de São Paulo é um estado de calamidade. Nós estamos pressentindo que a situação vai ser muito grave. Deputada, a senhora falou do ITESP e nós ouvimos ontem aqui no Jornal da Rede Alesp justamente um representante do ITESP que também chamou a atenção para um assunto que a senhora falou agora com relação às famílias quilombolas e os 14 municípios ali da região do Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e Sorocaba. Queria que a senhora falasse em especial sobre essa questão também, novamente, por favor, porque foi algo muito latente que esse representante do ITESP falou para a gente, do quanto vai ser dificultada a vida dessas famílias. Bom, essas famílias eu conheço de fato, porque eu já estive nas comunidades quilombolas
do Vale do Ribeira, já fiz reuniões com todas essas comunidades e conheço muito bem a realidade. A realidade dessas comunidades, ela é muito difícil já hoje. E essas comunidades lutam muito para conseguir a regularização das terras que lhes pertencem. Essas terras pertencem a essa população há muitos, há décadas, há centenas de anos. E essas comunidades precisam que as suas terras sejam efetivamente entregues a essas comunidades. E quem estava fazendo toda a discussão do território, organizando a entrega dos títulos, providenciando junto à Procuradoria-Geral do Estado todo o processo burocrático judicial, era o ITESP. É o ITESP. Mas com a extinção do ITESP, corre o risco dessas comunidades, tem comunidade que está há mais de 100 anos pedindo a regularização das suas terras. Isso é Brasil, isso é um absurdo, isso é inimaginável. E agora vem um governador João Dória, né, um almofadinha, pretender fazer com que todo esse processo de regularização recue e volte atrás. Na verdade, o secretário Junqueira, ele é vinculado ao agronegócio, ele tem interesse no agronegócio. O que eles pretendem é fragilizar os pequenos agricultores para que esses se veem em condições de terem que vender as suas terras e concentrar cada vez mais terras na mão de grandes latifundiários. É tirar dos pequenos para dar para os grandes. É de fato o que está por trás desse processo todo e a gente precisa denunciar, porque se eu não denunciar enquanto deputada, eu estou prevaricando. Eu estou prevaricando. E como deputada, eu estou dizendo em alto e bom som que eles pretendem concentrar terras na mão de meia dúzia de proprietários que vão produzir royalties, que vão exportar. Olha o que está acontecendo com o arroz no Brasil, né? Eles estão exportando o nosso arroz e a população pobre brasileira está ficando numa situação desesperadora porque não tem como comprar um saco de arroz a mais de R$30. Hoje, acredite se quiser, eu entrei no Mercado Livre e vi pacote de arroz sendo vendido a R$150. Deputada, na quarta-feira, outro ato solene, né, comandado aí pela senhora, falou sobre a habitação e reforma urbana, né, e novamente se falou aí do PL 529, né, e possível extinção da CDHU. Qual que é a análise da senhora? Olha, a nossa análise é de que é bárbaro. A extinção do CDHU vai trazer um prejuízo e sempre é para os mais pobres, né? Porque quem pode ter uma casa, um apartamento ou morar, como mora o João Dória, num quarteirão inteirinho, né? Não tem essa dificuldade. Agora, quem mora na favela, no cortiço, quem mora em condições precárias, na beira de riacho, na beira de córrego, um cheiro fétido, precisa de moradia. E o CDHU vinha, mesmo que de forma precária, ao longo dos anos, cumprindo essa tarefa de construir pelo interior do estado de São Paulo e também na grande capital, moradias para as pessoas mais pobres, para as pessoas que conseguem aí pagar um mínimo que seja de prestação para a Companhia de Desenvolvimento Urbano, Habitacional e Urbano do estado de São Paulo. Então, a extinção do CDHU, com a extinção do Minha Casa Minha Vida pelo Bolsonaro, vai significar que as pessoas vão a cada dia mais não ter onde morar, vão ocupar propriedades privadas, porque as pessoas têm que ocupar algum espaço no território. E aí não tem jeito. Se não tiver moradia sendo construída, as pessoas vão montar o seu barraco no terreno, e eu espero que montem mesmo, no terreno de bastante gente milionária ocupando, porque a divisão e a falta de compromisso de cumprimento da função social da propriedade por muitos que acumulam terras, que acumulam terrenos, é bárbaro nas grandes cidades e nos grandes centros. Então, eu penso que nós precisamos, de fato, ter mais compromisso com as pessoas pobres, com as pessoas que precisam de trabalho, com as pessoas que precisam de educação, com as pessoas que precisam de moradia, com as pessoas que precisam produzir alimentos para que nós não morramos de fome. Então, a extinção de todas essas empresas, né, no meio de uma pandemia que nós estamos vivendo, extinguir a SUSEM e não dizer como é que vai ser feito
o serviço da SUSEM por quem vai, entre aspas, substituí-la, é outro crime contra a humanidade, é um genocídio, porque Zika, chikungunya, malária, dengue, todos essas endemias, elas são cuidadas pela SUSEM. Aqui na minha cidade, aqui do lado de Araraquara, onde eu moro, onde a minha família mora, nós temos uma FURP, uma Fundação de Produção de Remédio Popular. A FURP foi inaugurada, pasmem, 4 vezes pelo governador Geraldo Alckmin. 4 vezes ela foi inaugurada e ela não funciona. Ela funciona 10% da sua capacidade, tão somente. Né? Então, é muita propaganda, é muito marketing para pouca produção, para pouco desempenho, para pouca eficiência, para pouca eficácia. É isso que significa esse governo que nós estamos verificando, essa execução de orçamento, privilegiando aqueles que, de fato, não precisam ser privilegiados. O agronegócio, só para vocês terem uma ideia, não paga imposto. Né? Tem uma tal de Lei Candir que facilita a vida desse povo todo para exportar os produtos que são soja, madeira e outros produtos derivados do agronegócio. Porém, o pequeno agricultor, aquele que tem as suas mãos arrebentadas, cheias de calo, que produzem num sol de 40 graus, esses pagam impostos, esses morrem à míngua, esses não têm condições, muitas vezes, de tratar da sua roça. E agora é desumano o que o governador João Dória pretende fazer, extinguindo o ITESP. Então, fica ITESP, fica CDHU e ficam todos os órgãos que precisam prestar serviços de qualidade para a população paulista. É um descalabro a proposta de reforma que está sendo trazida para a Assembleia Legislativa, sem dizer quem é que vai continuar prestando esses serviços, sem dizer o que é que os servidores vão fazer, sem consultar os servidores públicos. É um absurdo, é uma falta de transparência. Ele não é dono, ele não é proprietário do Estado. João Dória foi eleito para administrar e não para vender, para acabar com o patrimônio público do povo paulista. Deputada Márcia Lima, muito obrigado pelas suas observações e pela sua análise aqui no Jornal da Rede Alesp. Ok, muito obrigada. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rede Alesp. Continuamos na luta em defesa do servidor público, em defesa do ITESP, em defesa do CDHU, em defesa da população pobre, e não queremos essa reforma que o governador João Dória propõe, porque ela vem de cima para baixo, ela não foi construída com os servidores, ela não foi construída com a população paulista. Por que ele não submete a população paulista num plebiscito ou numa consulta popular para saber o que o povo paulista acha disso? Porque ele sabe que ele vai levar uma invertida bem grande, porque o povo não vai aceitar a reforma que ele está propondo. É isso. Muito obrigada, um grande abraço a todos e um grande abraço aos ouvintes da Rádio Alesp. Obrigado, deputado.